Vamos acompanhar nosso material de genética a partir da nossa apostila, que já está no portal, que se chama Material 2 de Genética. Primeira coisa, para a gente falar sobre as leis de Mendel, nós precisamos saber quem foi Gregor Mendel. Gregor Mendel foi um monge agostiniano, ele é austríaco, ele nasceu no ano de 1822, viveu aí até mais ou menos a década de 1880, e Mendel ele teve um grande interesse em explicar como que as características são passadas de pais para filhos. Mendel queria explicar o processo da hereditariedade. Então, ele ficou conhecido como o pai da genética devido aos seus estudos, aos seus grandes estudos na área. Nessa época, muitos cientistas renomados estavam tentando explicar a teoria da transmissão das características hereditárias, porém ninguém chegava a um consenso. E Mendel, ele foi um monge austríaco que viveu à frente do seu tempo. Ele ficou ali anos estudando os cruzamentos dessas ervilhas, ele já tinha uma experiência anterior com a reprodução e cruzamento de outros seres vivos, mas Mendel ele não foi reconhecido em vida. Os trabalhos dele ficaram arquivados numa biblioteca. Mendel faleceu, chegou ao fim da vida, não foi reconhecido por todo o trabalho que ele teve, e aí os seus trabalhos foram publicados ali em 1865, 1866, foram considerados controversos. Porém, foi o cientista Thomas Morgan que em 1915 que levou os trabalhos de Mendel à frente e tornou ele público. Então, infelizmente, Mendel não teve o seu trabalho reconhecido em vida, somente depois, muitos anos depois, em que colegas cientistas precisaram tornar público os estudos, os trabalhos de Mendel. Hoje, Mendel é considerado o pai da genética. Foi através dele que muitas teorias que nós aceitamos até hoje, e foi ele que trouxe as explicações para muitos questionamentos que nós tínhamos. Bom, Mendel, ele, antes de começar o seu estudo, ele teve o devido cuidado de selecionar criteriosamente o seu material de estudo. Ele não podia fazer pesquisa com qualquer tipo de ser vivo. Então, ele tinha que estabelecer alguns critérios para que esse material fosse adequado, para que ele pudesse chegar a uma importante amostra e a resultados que fossem fidedignos. Mendel precisava encontrar plantas que tivessem características distintas, particulares e que fossem fáceis de serem diferenciadas uma das outras. Então, foi quando Mendel pensou nas ervilhas. Quais são as características das ervilhas? As ervilhas, elas têm características muito particulares, como elas têm fácil cultivo, elas produzem grande quantidade de sementes, então elas produzem aí uma farta descendência, elas têm um ciclo de vida curto, ou seja, elas conseguem nascer, amadurecer e se reproduzir, e esse tempo de vida é curto. Então, isso é um fator muito favorável para Mendel, porque ele não precisava ficar anos esperando essas plantas nascerem, amadurecerem e se reproduzir. E além das ervilhas terem características particulares muito contrastantes uma das outras e de fácil identificação. Por exemplo, cor das sementes, formato da vagem, tamanho da planta, formato dessas sementes, forma, são características de fácil identificação, e as características das ervilhas não existia meio termo, ou elas eram amarelas ou elas eram verdes, não existia azul, branca, amarelo escuro.
Outro fato que favoreceu muito as pesquisas de Mendel foi que ele analisou as características dessas ervilhas uma de cada vez. Então, existiam, como eu já disse para vocês, várias características bem distintas dessas ervilhas, que eram a forma e cor dessas sementes, tamanho da planta, cor da flor, etc. Então, o que Mendel fazia? Ele não podia observar várias características das ervilhas no mesmo momento. Isso ia atrapalhar e inviabilizar a sua pesquisa. Então, Mendel, ele estudou característica por característica, uma por vez. Então, enquanto Mendel estava estudando as características das sementes das ervilhas, ele focava somente nas características da cor da semente das ervilhas. Quando era a forma da semente das ervilhas, ele estudava somente a forma da semente das ervilhas. Quando ele estuda a flor da planta das ervilhas, ele estudava somente a flor. Isso permitiu que Mendel focasse nos seus estudos e facilitasse e trouxesse resultados mais fidedignos. Ele utilizava também linhagens puras, ou seja, as plantas de semente verde que originavam somente sementes verdes e as plantas de semente amarela que só originavam plantas de semente amarelas. Como que Mendel sabia que isso tinha uma linhagem pura? Como que ele ia saber que uma planta de ervilha era pura para a cor da semente? Então, pessoal, como foi a primeira etapa do trabalho de Mendel? Mendel precisava selecionar plantas puras, plantas de ervilhas puras. Então, Mendel, ele observou em torno de 2 anos, umas 6 gerações de autofecundação dessas plantas. Ele pegava a planta, coletava o pólen delas, fecundava nelas mesmas e observava e anotava tudo. Então, Mendel ele foi fazendo essas autofecundações até que todos os seus descendentes fossem de uma única cor. E isso ele pôde chegar à certeza de que ele tinha descendentes puros. Então Mendel ele já tinha suas plantas para começar o seu trabalho, que eram as plantas de cor de semente amarela e plantas de cor de semente verde puras. E ele chamou essa primeira geração aqui de geração parental, que seriam o quê? Os pais que são exemplares puros, tá bom? Vou escrever aqui para vocês, geração parental ou geração P. E Mendel então fez um cruzamento dessas duas plantas, puras para a cor de semente amarela e puras para a cor de semente verde. E ele chegou a um resultado em que todas as plantas descendentes da geração parental eram amarelas. Então, 100% dessa descendência aqui eram plantas amarelas. Então aqui nós temos uma geração que Mendel chamou de geração F1. E aí o que Mendel fez? Mendel pegou então todas essas plantas desta descendência aqui e começou a fazer cruzamento entre eles. E aí Mendel chegou a um resultado interessante. 3 exemplares dessa descendência vieram com sementes da cor amarela e apenas um com semente da cor verde. E Mendel chamou essa descendência aqui de F2. E Mendel continuou fazendo esses cruzamentos por muitas vezes e ele sempre chegava no mesmo número. Então ele observou que quando ele cruzava espécies puras para a cor de semente de ervilha,
pura para a cor de semente amarela e pura para a cor de semente verde, ele chegava numa primeira descendência que ele chamou de F1 e toda a sua descendência possuía a cor de semente amarela. Se ele cruzasse essa descendência aqui, F1, ele ia chegar numa segunda descendência que ele chamou de F2 e aí a gente ia ter uma proporção de 3:1, ou seja, 3 sementes amarelas para apenas uma semente verde. Bom, e aí Mendel ficou curioso com o seguinte, ele precisava descobrir dentro aqui dessa descendência F2 quais plantas eram puras e quais eram impuras. Então, o que ele fez? Lembram que para chegar aqui, ele fez uma série de autofecundação, observou todas essas gerações por em torno de 2 anos, até ele chegar nas espécies puras. Então, Mendel fez a mesma coisa com essa descendência. Ele foi fazendo a autofecundação, até ele descobrir que dessa descendência, uma semente era pura, em que eu vou escrever aqui, pura. 2 sementes eram impuras e outra semente era pura. Bem, e diante disso, Mendel chegou a algumas conclusões. As características físicas, elas são definidas por um par de fatores hereditários, que são passados de pais para filhos. No momento da formação dos gametas, o par de fatores se separa para se juntar novamente no momento da fecundação. E há 2 tipos de fatores, os fatores recessivos e os dominantes. Fatores recessivos, eles vão se manifestar somente em dupla, e os fatores dominantes, eles se manifestam isoladamente ou em duplas. Hoje, o que nós chamamos para esses fatores de Mendel? Os genes. O que Mendel chamava de fatores, hoje nós chamamos de genes. Compreendendo que o que Mendel chamava de fatores eram genes, então a gente volta aqui para o nosso estudo para observar o seguinte. Mendel disse que a ervilha de cor de semente amarela, ela era dominante. E que a ervilha de cor de semente verde, ela era recessiva. E se Mendel descobriu que essa geração P aqui eram de plantas puras e que a semente de cor amarela, ela é dominante, então ela vai ser representada pelo azão, enquanto que a verde pelo azinho. E agora, pensando que fatores são genes, como que a gente vai fazer o cruzamento disso daqui? Aí a gente pode utilizar a ajuda de um quadro, em que a gente vai fazer o seguinte. Este símbolo aqui para representar as características da mãe e este símbolo aqui para representar as características do pai. Então, nesta coluna eu vou dizer aqui que a ervilha amarela é a mãe. Então, eu vou segregar esses fatores, esses genes, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com a outra ervilha que seria o pai. E aí, que cruzamento que isso vai dar? Nós vamos fazer o seguinte, este gene com este gene, o que eu vou ter? Azinho. Este gene com este gene, o que eu vou ter? Azinho. Este gene com este gene aqui, azinho. Este com este, azinho. O que nós podemos observar aqui? Que 100% dessa descendência possui a característica para a cor de semente amarela, como Mendel descobriu isso apenas observando as ervilhas. Então, tudo isso aqui é amarelo.
E para cá, Mendel chamou isso daqui de geração F1. Vamos compreender o que aconteceu aqui. Bem, aqui neste cruzamento, né, das ervilhas puras, azão, azão com azinho, azinho, nós chegamos a um resultado de uma descendência 100% da cor amarela, porém elas possuem o gene tanto para a cor amarela como para a cor verde. Lembrar que o azinho ele é recessivo e ele confere a cor verde da semente das ervilhas. O gene para a cor verde ele está aqui, mas ele não se expressa porque ele é recessivo. Como ele está em heterozigose, azão, azinho, o gene para a cor verde ele não se expressa nessa geração F1. Então, a única cor que se expressa aqui é a cor amarela, porque para conferir cor amarela é necessário um azão, que é um gene dominante para esta característica. E seguindo com o estudo de Mendel, o que ele fez? Então, mostrei aqui para vocês o primeiro cruzamento, aqui foi a geração F1, em que nós tivemos 100% de uma geração azão, azinho, ou seja, quando eu cruzei a geração P, azão, azão com azinho, azinho, aqui ó, azão, azão, azinho, azinho, eu cheguei a uma descendência de 100% de uma descendência azão, azinho. Todo mundo aqui tem a cor amarela, cor de semente amarela. E aí Mendel não parou por aqui, Mendel continuou estudando. Então, na geração F1, ele pegou esses descendentes F1, que é azão, azinho, como nós já vimos, e cruzou estes indivíduos. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos colocar aqui os genes da mãe e de cá os genes do pai. Qual resultado nós vamos chegar? Vamos lá, vamos cruzar azão, azão, e aqui azão, azinho. Aqui azão, azinho, e aqui azinho, azinho. E Mendel chamou isso aqui de geração F2. Vamos observar o que nós temos aqui. Agora nós temos 3 descendentes com a semente da cor amarela. Por quê? Porque eu tenho o gene azão, que é dominante e que confere a cor amarela para as ervilhas. E eu tenho um descendente com a cor de semente verde. Por quê? Porque ele está em homozigose e é recessivo. Qual a proporção, então, que Mendel chegou? Essa proporção, ela é o seguinte, ele chamou isso daqui de proporção 3:1, ou seja, 3 sementes amarelas para uma verde. Isso daqui ele chamou de proporção fenotípica. E Mendel, continuando seus estudos, o que ele viu? Ele viu que aqui eu tenho um indivíduo homozigoto, porque é azão, azão. Outro indivíduo homozigoto, azinho, azinho, porque eles têm o mesmo gene que estão atuando em dupla. E aqui ele tem uma representação heterozigota, que é representado pelo azão, azinho, e aqui também azão, azinho. O que Mendel chamou? Ele fez essa proporção chamando de 1:2:1, ou seja, um descendente puro, azão, azão, 2 descendentes impuros, azão, azinho, e um descendente puro, azinho, azinho. Mendel chamou isso daqui de proporção genotípica. E por que Mendel chamou essa proporção 3:1 de proporção fenotípica? Porque o que estava sendo analisado ali era o fenótipo, eram as características que estavam sendo observadas, que eram 3 ervilhas da cor amarela para uma verde. E por que Mendel chamou a proporção 1:2:1
como proporção genotípica, porque o que está sendo observado ali é a proporção, é a apresentação dos genes, do genótipo, em que um descendente ele é puro, em que ele tem a representação azão. Dois descendentes eles são impuros, eles são azinho. E um descendente, ele é puro, porém azinho. Então, a proporção 3:1, ela está relacionada ao fenótipo dessas sementes e a proporção 1:2:1, ela está relacionada com os genes destes indivíduos, tá? Desses seres vivos, dessas plantas. E Mendel, essas foram as bases dos estudos de Mendel, da primeira lei de Mendel. Mendel não parou por aí, tem muito mais coisas ainda. E Mendel, ele foi sem dúvida o pai da genética, é um título merecido, que tanto colaborou para ir para os estudos e até hoje as pessoas estudam e tentam compreender compreender melhor toda esse descoberta, esse empenho que Mendel teve para trazer todo esse conhecimento para nós. Tá certo, pessoal? Eu vou parar por aqui. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Peço desculpas porque foi um vídeo que foi muito cortado, porque eu precisava escrever, colorir. Nós estamos arranhando muito, não é esse modelo de aula que eu estou acostumada. Lógico que a gente preferia estar nas nossas salas de aula, mas juntos nós vamos descobrindo novas formas. Vocês têm meu contato, e-mail, o aplicativo da Libertas. Mandem mensagens, sugestões, porque o nosso intuito é que o conhecimento chegue até vocês, que vocês possam absorver isso, compreender. Mandem suas dúvidas, mandem pelo aplicativo, mandem pelo e-mail, vamos conversar, vamos trocar ideia. É uma fase inusitada, nós nunca esperávamos passar por esse momento que o mundo vem enfrentando, mas a gente precisa se adaptar, porque a gente precisa se cuidar, são medidas de saúde, de segurança para nós e para os nossos. Teremos que nos adaptar, não sabemos quando isso vai acabar. Tá difícil aí do outro lado, também tá difícil aqui. Todos os professores têm os seus poréns, as suas dificuldades, as suas famílias e a vida de todo mundo tá mudada. Eu espero que vocês compreendam, assim como a gente busca compreender vocês e a gente continua, digo por mim, eu vou continuar com a minha missão, que é de transmitir o conhecimento, tá? Da melhor forma que a gente poder encontrar. Óbvio que existem mestres muito mais renomados por aí, mas eu quero ser uma ponte do conhecimento para vocês. Eu não sou detentora do saber, já disse isso para vocês no nosso primeiro encontro. Eu quero servir como uma ponte para facilitar o conhecimento para vocês. Um dia eu recebi esse conhecimento e hoje eu quero passar para vocês com a minha técnica, a minha didática. E agora uma didática e uma técnica bem diferenciada do que a gente já estava acostumado. Precisamos nos adaptar. Recebam meu abraço, que a gente possa se encontrar logo. As professoras, os professores já passaram novas formas de passar o conteúdo para vocês e eu vou aos poucos descobrindo isso daí. Próxima terça a gente se encontra, fiquem com Deus, se cuidem e mandem suas dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Um abraço a todos.